A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando da situação das linhas de ônibus da cidade. Durante a pandemia, ocorreram 72 mudanças nos trajetos dos ônibus. O assunto foi tema de uma audiência pública nesta sexta-feira na Câmara do Rio. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, houve uma redução de mais de 50% na demanda de passageiros e de um total de quase 500 linhas que atuam na cidade, cerca de 175 ficaram inoperantes. As mudanças nos trajetos das linhas de ônibus mexeram com a vida de muita gente, principalmente de quem depende do transporte público para ir ao trabalho. Tem horas e horas que eu estou aqui no ponto, necessitando do 819 e, não parece que tem mais, só tem ônibus, não tem ônibus mais, só tem van. Os ônibus sumiram. Eu não sei o que está acontecendo. Nesta sexta-feira, a Comissão de Transportes e Trânsito da Câmara realizou uma audiência pública para discutir as mudanças nos trajetos dos ônibus da cidade. Participaram do encontro vereadores, representantes da Prefeitura e dos consórcios de ônibus. Segundo a secretária de Transportes, Maína Celidônio de Campos, houve mudanças nos percursos dos ônibus e redução de linhas. A gente viu que 72 linhas e serviços que estavam operando tiveram seus itinerários alterados em mais de 1 quilômetro, sem a comunicação prévia. Mesmo antes da pandemia, até 2019, a gente já vinha com uma redução de 25% da demanda para o sistema SPPO, né, que são as linhas de ônibus. E agora a gente teve uma queda brutal na pandemia, chegou a mais de 70%, e estabilizamos agora numa demanda à metade do cenário pré-pandemia. Então, olhando esse gráfico, fica muito claro e óbvio que esse setor tem que estar realmente em crise. O vice-presidente da Comissão de Transportes, vereador Felipe Michel, destacou um estudo que vem sendo realizado pela comissão em parceria com a COP-UFRJ para fazer um raio-x da situação do sistema de transportes no município do Rio. Esse estudo que a Comissão de Transportes está fazendo junto com a COP-UFRJ, tenho certeza que irá ajudar e muito também o executivo na tomada de decisão e para a gente resgatar o transporte público da nossa cidade, que é isso que a população espera. Durante a audiência pública, o subsecretário de Transportes, Bernardo Serra, negou que haja a intenção de extinguir linhas ou reduzir o número de ônibus que circulam pela cidade. Atualmente, a frota é de cerca de 3 mil veículos. Não é de conhecimento da Secretaria de haver uma intenção de fazer um plano de racionalização de todas as linhas da cidade. Isso não é algo que está na ordem do dia para a Secretaria. Entretanto, é importante falar que a gente está numa situação em que os cadastros e o que está sendo exigido pela Secretaria é um volume de frota que não está condizente com a demanda existente na cidade. O que a Secretaria está fazendo é olhando para essa perspectiva de retomada, qual é a frota que deve ser cobrada para os operadores, né? Representantes dos consórcios Transcarioca, Internorte, Intersul e Santa Cruz apresentaram as modificações de itinerários feitos em várias regiões da cidade para minimizar os impactos da crise econômica, otimizar o tempo de viagem e também para atender melhor a demanda da população. 848, Bangu, Monte Santo. Alterações também dentro do bairro para poder atender a população melhor. Depois de uma longa análise de várias linhas, detectamos essas linhas que são passíveis de alteração e, na verdade, estão necessárias essas alterações no cadastro. Contudo, para o usuário, ele não vai sentir nenhuma diferença de perda de mobilidade. O presidente da Comissão de Transportes, vereador Alexandre Esquierdo, fez um balanço da audiência. São diversas empresas pedindo falência em recuperação judicial, gerando uma série de desempregos, gerando, obviamente, um transporte ruim para a nossa cidade, com menos ônibus e ônibus com péssimas qualidades. Então, a gente precisa chegar a uma conclusão, resolver o problema, de fato, da cidade. E o papel da comissão tem sido acompanhar todo esse processo, sabendo que ainda tem muito a fazer, né? A gente tem que discutir sobre a racionalização de linhas, vários bairros ainda que estão impactados por falta de ônibus. Então, o próximo passo vai ser esse. De início, vai ser a oficialização dessas linhas, que praticamente já rodam com esses itinerários
e hoje a comissão está dando um passo para a legalização desses novos itinerários dessas linhas.